Boa noite, povo bonito, gente linda, ouvintes desse programa África Focando em Vidas. Estamos aqui outra vez com vocês. Somos gratos a Deus por esta oportunidade, pela honra de estar divulgando a palavra de Deus. Quinta-feira passada, pregamos no livro de Atos, no capítulo 16, versículos 13 a 15. Sobre a conversão de uma mulher chamada Lídia. E hoje eu quero continuar nesse mesmo livro, neste mesmo capítulo, na sequência, versículos 16 a 18, a cura de uma jovem adivinhadora. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Queridos irmãos, queridos amigos, que fala sobre uma mulher que tinha um espírito de adivinhação. Quero deixar bem claro para os ouvintes que existe a profecia, que é um dom concedido por Deus a alguns crentes, mas é diferente do ato de adivinhar, é diferente da adivinhação. A profecia é de Deus, a adivinhação é do diabo. Em Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia, no Antigo Testamento, no capítulo 18, no versículo 9 até 14, fala assim: Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Então, quando o povo de Israel saiu do Egito, e quando ia entrar na terra prometida, a terra de Canaã, Deus falou essas palavras para eles, entre outras recomendações, entre outros preceitos que ele deu ao seu povo. Então, meu amigo, minha amiga, que costuma frequentar lugares onde as pessoas invocam os mortos, saibam que os mortos não falam, não andam, não se locomovem, pois já não têm vida. E o Senhor nosso Deus está sempre disposto a falar conosco, porque é um Deus vivo. Ele ouve, ele fala, ele vê, ele é onipotente, quer dizer, ele tudo pode, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. E ele é onipresente, está em todos os lugares. Portanto, se você tem uma demanda, uma petição, uma necessidade, busque ao Deus vivo ou aos seus servos, aquele servo fiel, para que você não seja apanhado em laço e fique preso aos demônios. No livro de Jeremias, capítulo 33, 3, o Senhor fala através de Jeremias para nós. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Há muitas pessoas que ficam declarando que o diabo não existe, mas ele existe.
Ele é real porque é a Bíblia que declara em vários trechos: aquele que não acredita que ele existe está correndo um grande risco, deixando ele bem à vontade para agir na sua vida. Por isso, a Bíblia nos fala, aqui onde eu li, Atos 16 e o versículo 16 diz: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador. Espírito adivinhador, possessa. Quando a gente usa esse termo, possesso, significa que a pessoa está possuída pelo espírito maligno, por um demônio. A Bíblia não falou que foi o Espírito de Deus que falou através daquela mulher. No versículo 17 fala: seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Assim falava aquela mulher que estava possuída de demônio. Então, isso nos mostra que Satanás estava tentando armar uma cilada para Paulo e Silas, querendo se aliar, querendo acompanhar eles naquela jornada santa, que Paulo tinha tido aquela visão de um homem chamando, venha, passa a Macedônia e nos ajuda, e ele estava ali. E aquele propósito de Deus, através daquela visão, tinha que ser cumprido. Mas todas as vezes que nós estamos no rumo que o Espírito Santo quer nos levar, vão aparecer obstáculos, vão aparecer opositores, vão aparecer pessoas usadas pelo diabo para nos demover do propósito de Deus. E Paulo e Silas, cheios do Espírito Santo, e servos de Deus fiéis, eles discerniram que não era Deus que falava na boca daquela mulher. Pareciam palavras boas, agradáveis, mas nós temos que ter discernimento, porque o diabo ele não vem com chifre, com aquele tridente, ele vem de maneira querendo bajular, querendo amaciar o nosso ego. E nós precisamos ter o mesmo discernimento que Paulo teve naquele momento. A Bíblia diz que Paulo ficou indignado em ver que aquela jovem, usada por Satanás, vinha enganando tantas pessoas há muito tempo, escravizada pelo diabo, escravizada pelo homem, que a usava como mercadoria para obter lucro através das suas adivinhações. Paulo sabia que o poder de Deus estava com ele para libertar pessoas. E ele não podia ficar indiferente à situação terrível que aquela mulher estava submetida, aquele cativeiro em que ela se encontrava. Isso era em Filipos, na Macedônia, onde o Espírito Santo o guiara através daquela visão. Você que está me ouvindo, você que é um servo de Deus, você que é fiel a Deus, fique atento àquilo que o Espírito Santo te mostrar e obedeça à visão. O Espírito Santo nunca vai te levar a um lugar que Deus não quer que você esteja. Muitas vezes parece um lugar sem propósito, um lugar improvável, um lugar que você acha sem sentido, mas se é o Espírito Santo que está te falando, isso é o mais importante. Você tem ter a convicção que é Ele que está te falando, que é Ele que está te aparecendo em visão, para você seguir essa direção, para não ser enganado pelos seus sentimentos. Deus não faz nada sem propósito. Lídia já havia sido salva com sua família. Agora, essa mulher é liberta das garras do diabo através do poder de Deus que estava em Paulo.
Observe bem que Paulo ele não dirigiu a palavra à mulher, mas ele deu ordem ao espírito que estava nela. Ele falou: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E a Bíblia diz que na mesma hora ele saiu. Por que que ele saiu? Vocês sabem por que que o demônio obedeceu à ordem do apóstolo Paulo? Depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu aos 11, porque Judas já tinha morrido, e deu ordens para eles irem por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. E lhes deu autoridade para curar os enfermos, para expulsar demônios. E Paulo assim o fez, porque estava em comunhão com Deus, cheio do Espírito Santo. Queridos ouvintes, não é de qualquer maneira. Com o demônio não se brinca. A guerra espiritual, ela é muito séria. Nós precisamos ter consciência dessa guerra espiritual. Em Tiago, capítulo 4, versículo 7, fala assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, não é de qualquer maneira, não é na força do nosso braço, mas é respaldado na autoridade que o Senhor nos deu, que nós vencemos as batalhas espirituais. É quando nós estamos em comunhão com Deus, alicerçados na rocha, fortalecidos pelo seu poder. Não é na nossa força, mas é pelo poder de Deus, na autoridade que o Senhor nos deu para usar o seu nome. E aquela mulher foi liberta, o demônio saiu na mesma hora. Porque Paulo não aguentava mais, ele estava ali com um grande propósito e ele não aceitava ser perturbado por aquele demônio. Nós precisamos ter esse discernimento, queridos irmãos. Muitas vezes alguém chega perto de nós e está falando, serva de Deus, mas aquilo ali tudo é usado pelo diabo e querendo atrapalhar a obra que Deus tem para fazer através de nossas vidas. Mas com Paulo ele teve discernimento e nós precisamos ter esse discernimento. Então, o que aconteceu? Tudo isso teve uma consequência. Aquelas pessoas que tinham aquela jovem, que usavam aquela jovem, viram que agora ela não ia mais adivinhar. Agora ela não estava mais possuída pelos demônios. Então, aquele dom maligno ela não tinha mais. Então, eles viram que eles iam perder o lucro que eles estavam tendo com ela. Quanto tempo aquela jovem sendo escrava do inimigo? E como eles viram que se desfez a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça à presença das autoridades. Depois, talvez na segunda-feira, nós continuaremos essa história. Nós veremos que por causa de homens de Deus, que foram fiéis a uma visão de Deus, pessoas foram se convertendo, sendo libertas por onde eles passavam. E a vida de um servo de Deus tem que ser assim, cheio da unção de Deus, cheio da autoridade de Deus, para impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados, para expulsar demônios. Porque se nós que conhecemos Deus somos livres, somos nós que temos que ser instrumentos na mão de Deus para libertar as pessoas que estão cativas. Se você que está me ouvindo nesta noite vive alguma situação de cativeiro espiritual, dependente do álcool, dependente da mentira, dependente da pornografia, dependente das dívidas, dependente das compulsões, qualquer tipo de dependência da mentira, aquilo que você já lutou, mas não conseguiu ser liberto,
porque só Jesus pode libertar. Então, eu quero orar com você, eu quero orar por você, para que você seja livre, para que possa gozar da vida abundante que só Jesus pode dar. Eu quero te dizer que Jesus pagou um preço muito alto naquela cruz pela nossa libertação. Então, você não precisa continuar cativo. Você não precisa continuar sendo enganado pelos demônios. Porque tudo que você precisa, você encontra aos pés da cruz de Cristo. Se alguém da sua família, talvez você diga, não, mas eu estou bem, eu sou até crente, já sou convertido. Mas se tem alguém na sua família que ainda está cativo, está debaixo de escravidão, coloque agora o nome dessa pessoa diante de Deus. Coloque agora o nome dessa pessoa no altar de Deus, crendo que ela receberá a libertação. Eu quero orar por você, caro ouvinte. Talvez você seja um crente convertido, mas ainda tem alguma coisa que embaraça a sua vida. E eu quero declarar sua vitória nesta noite. Querido Deus, em nome de Jesus, eu declaro a bênção sobre a vida de todos os ouvintes. Sejam crianças, adolescentes, jovens, adultos, anciãos que ouvem esse programa, que acabaram de ouvir esta palavra simples, breve, mas profunda. Uma palavra que traz esperança, uma palavra que abre o entendimento do ouvinte. Pai, em nome de Jesus, eu não sei quem são as pessoas, onde elas estão, em qual parte do Brasil, em qual parte do mundo ouvindo esse programa. Mas eu sei, Senhor, que Tu és poderoso para alcançar cada uma delas, independente da posição geográfica, independente da posição social dessa pessoa, independente da sua fé neste momento, Senhor, porque Tu és um Deus que ama o ser humano e Tu queres libertar. Tu és um Deus, Senhor, que busca o perdido. Tu és um Deus que não quer que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. E em nome de Jesus eu declaro a libertação dessa pessoa que está ouvindo, pensando, será que tem jeito para mim? Eu declaro que chegou hoje a solução para o teu problema. Chegou hoje a tua libertação. Eu declaro que você será livre desse vício, livre desse contrato que foi feito com as trevas, ou você fez, ou alguém da sua família, ou seu pai, ou sua mãe, ou você já nasceu debaixo de contrato, e em nome de Jesus está desmanchado agora. Em nome de Jesus eu declaro a bênção sobre tua vida, a tua libertação. Abra sua boca agora e diga: Senhor Jesus, entra na minha vida. Em nome de Jesus, eu declaro a bênção sobre a tua casa, sobre a tua finança, sobre o teu casamento, sobre a tua família, sobre os teus estudos, sobre os teus negócios, sobre o teu emprego. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro que você vai ser um homem, uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, usado para libertar outras vidas para a glória de Deus.